Então, eu sou farmacêutica bioquímica, né, como tu já falou, e eu sou mestre e doutora em biologia celular e molecular, né? A gente Uhum, trabalha com biotecnologia, mas o título, enfim, é biologia celular e molecular, uhum, né? Eu me formei em farmácia, né, e logo quis fazer mestrado, uhum. né? E tu falou que eu sou divulgadora científica, né? Claro! Né? Pode ir, pode ir. E na verdade, eu acho que tudo começou quando eu, no mestrado, participei de um projeto de extensão do meu programa de Uhum, pós-graduação, que é um curso de férias, que a gente chama, uhum, né? Esse curso de férias envolvia, então, tanto estudantes de escolas, né, de ensino médio, normalmente, e professores também, né, de escolas, tanto ensino médio quanto ensino fundamental, uhum. e eles iam para a universidade fazer um curso, né? Cada um numa semana. E eles faziam experimentos. Basicamente era isso. Então, todas as dúvidas que eles tinham a respeito sobre qualquer coisa, sobre algum tema, né? A gente fazia alguns temas assim específicos, então Uhum, células, micro-organismos, plantas, né? uhum. Então eles faziam perguntas e eles respondiam experimentalmente essas perguntas, né? Ah, tipo um problema mesmo de pesquisa. Isso, isso. Uhum. Então eles faziam uns experimentos. Ah, será que tem DNA no morango, por exemplo, né? Daí Pô, eles e tinham, tem? tem. Sabe, não fiz o experimento, então não sei se eu sei. Então eles tinham que fazer bolar experimentos para descobrir se tinha DNA no morango e a gente tinha que levar eles a criar o experimento. Uhum, Então foi uma coisa que, digamos assim, me chamou muita atenção, né? uhum. Então eu falei, nossa, que legal, né? Tu trazer a ciência para as pessoas que estão na escola, né? E tu sente que isso muda a vida da pessoa. Muda, muda. Muda porque muitos talvez nem fossem para essa área de ciências, e daí o fato deles terem estado dentro da universidade, né, fazendo experimentos, estando nos laboratórios que a gente utiliza, né, Uhum, faz com que muitos foram para essa área. uhum. Então, a gente tem ex-alunos que fazem ou fizeram doutorado já, né, nessa nossa área de biologia, enfim. E é muito gratificante, foi muito gratificante, né? Então, eu comecei a participar muito desse curso, que eu participo até agora, na verdade. Tem até agora. Sim, tem até agora, mas agora é uma versão diferente, né? Já que estamos ainda em período pandêmico, que a gente faz nas escolas. Então, Ah, então não, desde. não tem as canequinhas daquelas. Não, as canequinhas não tem, nem as camisetas. Mas a gente faz na própria na escola, né? Desde 2014 a gente faz na escola, mas agora também com pandemia a gente está fazendo online, né? Uhum. Então atualmente a gente tem esse projeto numa escola chamada Lumiar, Lumiar. né? Que é uma escola da prefeitura de Porto Alegre, mas que tem o método Lumiar. Então é uma escola bem diferente assim das escolas tradicionais. E a gente já participou então de F1, F2 e agora a gente está em F3, né? Uhum. Então está sendo uma experiência muito legal que a gente também nunca tinha tido experiência com crianças assim bem pequenas, né? De Uhum. F1. Então está sendo muito, muito legal, assim, muito interessante. Eu tô me Então, segurando pra não fazer a piadinha. que piadinha. Quando chegar na F4 é só apertar Alt que daí acabou. Acabaram as posturas. Desculpa, eu não tinha me Eu segurado. gostei, achei muito nerd. Muito obrigado, Clayton. Muito obrigado. Que o Thiago. Eu esqueci de avisar, o Thiago não tá porque ele teve um problema com a moto. Ele vai chegar aqui. Aí a gente pergunta. Melhor ainda, mandem perguntas no chat. Perguntando por quê? Cadê o Thiago? Onde está a moto do Thiago? E daí também eu participei da UNGEP, né, que é uma Uhum. ONG, né, que era um cursinho popular. E lá na UNGEP também a gente tinha uma grande liberdade, né, de, claro, ministrar o conteúdo, mas Uhum. fazer aulas bem amplas, bem diversas, né? Então, eu acho que o fato de ter feito atuado no curso de férias e juntamente com a UNGEP, né, fez com que eu adquirisse esse desejo, né, de, claro, fazer a minha pesquisa, né, que eu continuo fazendo, continuo escrevendo artigos, mas Uhum. tentando trazer, né, a ciências de modo geral, né, para pessoas, né, de outras áreas.
né? Então, tanto crianças, adolescentes ou até mesmo professores, Uhum. né? Então, é uma coisa que tem me trazido bastante satisfação, né? E esse é o fim do processo. E o começo, como é que foi tua infância, assim, pra que tu teve sinais de que tu gostaria de seguir pra essa área de ciência? Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito das aulas de ciências, né? Desde o ensino fundamental. Mas em especial no ensino médio, eu adorava biologia. Eu gostava muito, muito de biologia. Meu professor era Aristides, né, lá da Escola Santa Doroteia. Eu lembro até agora dos exemplos que ele dava em aula, né, sobre, por exemplo, sobre as doenças. Então ele contava sobre as doenças e falava uns exemplos e eu uso esses exemplos até agora, Uhum. de tanto que eu gostava das aulas dele. E também gostava muito de química, muito, muito, muito de química. Era o professor Ricardo, né? Finkler. É. E era muito legal, assim, as aulas, eu gostava demais, né? Uhum. Mas eu ainda não sabia muito bem como fazer pesquisa. Eu também não sabia muito bem o que era pesquisa, né? Uhum. Então eu gostava de ler Super Interessante, por exemplo, que trazia alguns experimentos, algumas coisas meio que talvez no futuro isso possa acontecer. Eu me lembro que quando uma vez eu li, homens vão poder engravidar no futuro, eu fiquei achando, nossa, que interessante isso. Tinha até um filme do Arnold Schwarzenegger, né? Sim, né? Mas enfim, coisas assim, sabe, que me chamavam muita atenção. Sei que eu achava que, sei lá, tem que ser médico pra ser cientista, eu não sabia Uhum. muito Sim, bem, a né? gente só tinha contato com o médico, né? Tanto que Fora os eu professores. lembro que um colega fiz o curso de farmácia, né? Antes de entrar na URGS, eu fiz 2 semestres na UBRA, e eu lembro que no primeiro dia de aula, a professora falou tudo que um farmacêutico podia fazer. Uhum. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Adorei. Uhum. Não tinha ideia, né? Tipo, a gente entra muito cru às vezes, não sabe, né? E daí eu adorei, assim, e eu resolvi ficar na área de farmácia. E eu gosto muito da área de farmácia, né? Mas ela é uma área muito diversa também, né? É? E sim, sim, tu pode trabalhar em várias áreas, né? E uma delas é a pesquisa, Uhum. né? Mas como eu falei, quando eu entrei no curso de férias, eu acho que eu acabei pivotando um pouco também para essa área de educação, que era uma coisa que Entendi. eu não sabia que eu gostava também, né? Sim. Então, quando eu cheguei nessa parte de educação, eu me apaixonei, né? Uhum. E daí fui, né? Continuei no curso de férias, trabalhei na ONG, eu trabalhei em cursinho também, não popular, né? Cursinho Uhum. normal, Privado. privado. Só deixa eu E avisar uma coisa antes, porque tá estranha essa conversa, né? Acontece que a Fernanda é minha irmã. Ninguém reparou, né? Tem um fenômeno muito interessante que acontece com eu e com a Fernanda, é o seguinte. As pessoas nem cogitam que a gente é irmão. Tipo, duas pessoas, uma pessoa conhece os dois. Ela nem cogita que a gente é irmão. Aí vê o sobrenome igual. daí acha Daí, parecido. daí depois fala, não, mas vocês são iguais. A mesma pessoa que nem tinha ideia que a gente é irmão. Um segundo depois que sabe da informação diz que é igual. Então é um fenômeno que não tem muita explicação. Então a Fernanda vai falando das coisas, aí muitas coisas eu sei, né? Porque a gente morava na mesma casa. Verdade. Não, então por isso que eu já sabia, por exemplo, quando a gente era criança, a gente sempre tinha as profissões, né? Eu era sempre o detetive ou o bombeiro. E a Fernanda, por exemplo, ela dava consultas médicas. É. E daí, tipo, aí com o tempo ela foi vendo que daí a pesquisa. E daí a Fernanda sempre foi muito comunicativa. Sim. Então, tipo, isso aí também tem a ver com a educação, né? Uhum, Porque é meio difícil tu dar aula pra pessoas quando tu não gosta de interagir com elas, né? com certeza. Então é um pouco isso. Não, e eu tô trazendo a Fernanda aqui pelo trabalho dela de divulgadora científica, né? Porque pode parecer que uma pessoa que gosta de fazer ciência necessariamente vai gostar de ensinar a ciência. Nem E isso sempre. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. São duas habilidades muito diferentes. É. Então isso que eu queria trazer. A grande